Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de legislação trabalhista e tributária. Tá? Hoje a gente vai ver algumas fontes da legislação trabalhista, além da sua natureza jurídica. Tá? Então vamos lá, gente. O que quer dizer a natureza jurídica? A natureza jurídica é mais ou menos de onde nasceu a teoria do direito trabalhista, né? Do direito do trabalho. Então ela nasceu exatamente em torno de quatro teorias: a teoria do direito público, a teoria do direito privado, a teoria do direito social e a teoria do direito misto. Tá? A gente vai ver cada uma delas um pouquinho. A teoria do direito público. Dela diz que inexistência da possibilidade de as partes livremente contratar decorrente da significativa intervenção estatal. O que significa isso? Que as partes, empregado e empregador, devem o quê? É impossível, é inexistente essa possibilidade de alguém contratar uma pessoa livremente. Tá? Quer dizer, significa que a teoria do direito público tem que ter aquele terceiro agente que a gente viu lá na primeira aula, né? Aquele terceiro sujeito, que é o Estado. Então, por isso que ele fala, ó, inexistência da possibilidade de as partes livremente contratar. Então, não existe essa possibilidade. Né? Tem que ter a intervenção estatal, tem que ter ali a intromissão do Estado para que o empregador contrate o empregado. Também fala que a manifestação da vontade das partes interessadas foi substituída pela vontade do Estado. Então, é o Estado que comanda ali as relações em relação à teoria do direito público. Predomina as normas de caráter cogente irrenunciáveis, quer dizer, que eles não podem renunciar essas normas, tá? Indisponíveis. Caráter imperativo, que é impositor, e estatutário. Tá? E o legislador protege o trabalhador e o bem-estar social como um todo. Então, a teoria do direito público, ela fala exatamente da intromissão do Estado nas relações trabalhistas. Tá? Então, como é que se diz? Essa é a natureza do direito público, tá? Da teoria do direito público. Teoria do direito privado. Olha, decorre da alocação de serviços do direito civil, né, que nós temos o nosso Código Civil, possui natureza contratual civilista, tá? Os sujeitos, empregado e empregador, são dois particulares. Aqui que é interessante, ó. A intervenção do Estado é apenas para determinar um conjunto de regras mínimas que proteja a parte economicamente mais fraca. Economicamente mais fraca. Viu? E a liberdade para estipular regras contratuais, desde que respeitadas as normas impositivas do direito público. Lá, intromissão mais uma vez. Mas olha só, isso aqui está mais voltado, no caso, para as pessoas que trabalham em empresas mesmo, né? Que o empregador quer contratar elas. O direito público está mais ligado ao sistema público, né? Servidores públicos, os trabalhadores públicos que existem nessa categoria. A intervenção do Estado no direito privado, ele é só para determinar as normas que tem que ser seguida conforme a lei, só isso. E, é claro, para proteger a parte mais fraca, que é o trabalhador. Então, essa é, assim, a grande diferença entre a teoria do direito público e a do direito privado. Teoria do direito social. Bem, as normas dos princípios existem para proteger a parte hipossuficiente, significa aquela parte que é mais frágil. Tá? Prevalece o interesse coletivo e social, que é o produto da vida social, e a socialização do direito pela supremacia do direito coletivo sobre o direito individual. Então, em sociedade, o que vai prevalecer? A minha vontade ou a vontade da coletividade?
à vontade da coletividade. Tá? Ó, tanto que na segunda tem o prevalência do interesse coletivo e social. As normas existem para proteger quem? Aquela pessoa que mais necessita. Por isso que é teoria do direito social. E a teoria do direito misto, que é formada pela conjunção de normas e interesses do direito público e o privado. É como se fosse um conjunto dos dois, né? A intervenção do Estado e a possibilidade de negociação coletiva. Então, ela mistura a teoria do direito misto, mistura essas duas teorias, que é a do direito público e a do direito privado. Aí não tem muito o que comentar, porque a gente já viu cada uma delas, certo? Teoria predominante. Bem, existem 4 teorias que o direito do trabalho ele se faz parte, né, dele ali, né? Público, privado, social e misto. Mas qual é a teoria que predomina dentro dessas 4? Aí? Quem é que manda mais no caso? Quem é que predomina? Quem é a que está no topo? Que manda nas outras teorias? É isso que a gente quer falar, predominante, né? Ó, prevalece o entendimento no sentido que o direito do trabalho possui natureza jurídica do direito privado. Opa! Existe, todavia, as normas impositivas do direito público. Opa! Denominada pela doutrina de intervencionismo básico do Estado. O Estado utiliza de seu poder-dever visando garantir os direitos mínimos dos trabalhadores, respeitando-se assim o princípio da dignidade da pessoa humana, ter como característica a autonomia coletiva, pela qual é assegurado os grupos sociais de direito e elaborar as normas jurídicas que o Estado reconhece com observância no artigo 9 da CLT. Então, qual é a teoria predominante? A teoria do direito público. Tá? O entendimento, o sentido é do direito privado, mas como há normas impositivas do direito público, então a teoria predominante dentre as teorias é a teoria do direito público. Tá? Não esqueça. Agora vamos ver algumas fontes do direito do trabalho. Tá? Vamos lá. Fontes do direito do trabalho. São fontes do direito do trabalho a Constituição, né, que a gente viu, de 88, que fala lá dos benefícios que o trabalhador tem. Os decretos, os costumes, tem lá no artigo 8 da CLT. As sentenças normativas, os acordos, as convenções, os regulamentos da empresa e os contratos de trabalho. Então, tudo isso faz parte, são fontes do direito do trabalho. Desde a Constituição de 1934, existem normas trabalhistas especificadas nesse tipo de regra. A Constituição de 88 traz vários direitos trabalhistas, lá do seu artigo 7º até o artigo 11, e compete privativamente à União legislar sobre o direito do trabalho, está lá no artigo 22 da Constituição, impedindo que os façam Estados-membros e municípios. Então, aqui a importância essa parte, olha só, compete privativamente à União legislar, quer dizer, criar leis para em relação ao direito do trabalho. Só quem pode legislar, criar as leis é a União. Professor, o Estado pode? Não. O município pode? Não. Só quem pode é a União. Tá? Estados membros que são estados e municípios e o Distrito Federal, eles não podem. Gente, coloca na cabeça mais uma vez. Só quem pode legislar sobre o direito do trabalho é a União. Somente ela, ok? A principal lei trabalhista é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que ela é consubstituída no Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 1943. A CLT, ela apenas organiza e sistematiza a legislação esparsa já existente, não sendo, portanto, código. A CLT não é a única norma trabalhista, pois existe também a legislação esparsa, né, como a Lei 5.811, né, empregados que trabalham nas plataformas de petróleo, entre outras leis. Né, aqui também fala da 7.000
064 de 82 e também há outras leis aí, mas vamos tocar aqui o seguinte: a CLT é um código? Não. Por que ela não é um código? Porque ela organiza aquelas leis trabalhistas que estão voando por aí, que estão esparsas, né? Estão no espaço. São muitas leis. Então, o que a CLT fez? Ela pegou as leis todas em relação ao direito do trabalho e organizou elas. Então, por isso que ela não é um código. Ela é, no caso, um conjunto de leis que apoiam o trabalho e o trabalhador. Né? Por isso que a CLT é consolidação das leis do trabalho. Né? Então, por isso que ela não é um código, é importante. Se eu perguntar na prova, a CLT não é um código, por quê? Porque ela apenas organiza e sistematiza a legislação esparsa já existente. Então, ela só pegou as leis que existiam na época da sua criação e juntou tudo junto. Tá? Ainda em relação às fontes do direito do trabalho, no caso, o Poder Executivo já editou decretos-leis, né? A CLT já também tem várias, como é que se diz, ramificações ali. Edita também os decretos como o 57, 1155, que é o 13º, o 73.626, que é o trabalho rural, entre outros. Então, são expedidas também as portarias e instruções normativas. Tudo isso faz parte da fonte do direito do trabalho. Né? Tudo que em relação ao trabalho e ao trabalhador. Outra coisa que faz parte das fontes são as sentenças normativas. O que é uma sentença normativa? Vamos lá, é a decisão dos tribunais trabalhistas, tá? É a decisão dos tribunais trabalhistas, olha só, que estabelece normas e condições de trabalho aplicáveis às partes envolvidas. Então, seu fundamento está lá no inciso 2 do artigo 114 da Constituição. São criadas, modificadas ou extintas normas e condições aplicáveis ao trabalho, gerando direitos e obrigações a empregados e empregadores. É o resultado do dissídio coletivo, né? O que é melhor para a coletividade. Então, olha só, sentença normativa, decisão dos tribunais trabalhistas que estabelece normas e condições de trabalho aplicáveis às partes envolvidas. Então, são trabalhos específicos. Quais são as partes envolvidas? Quais são as partes envolvidas? O trabalhador e o empregador. Tá? Então, o importante só é fixar esse conceito de sentença normativa. Ok? Outra fonte é convenção coletiva. Tá? Então, o que é a convenção coletiva? É um negócio jurídico firmado entre um sindicato patronal que representa uma empresa e o sindicato dos trabalhadores, de todos os trabalhadores, sobre as condições de trabalho. Isso, a convenção coletiva está lá no artigo 611. E também temos o acordo coletivo, que é o ajuste celebrado entre uma ou mais empresas e o sindicato da categoria profissional a respeito de condições de trabalho. Na verdade, o empregador ele fixa as condições de trabalho no regulamento da empresa e, por esse motivo, é considerado fonte extra-estatal autônoma. Mas aqui não vamos confundir convenção coletiva com acordo coletivo. Vamos lá. Convenção coletiva, negócio jurídico, é a mesma coisa, pode ser esse conceito da mesmo do acordo. Negócio jurídico firmado entre um sindicato patronal, tem que pensar isso. Sindicato patronal, uma empresa, acordo coletivo, convenção coletiva, uma empresa e todos os trabalhadores, na verdade o sindicato. Então, uma empresa, convenção coletiva, uma empresa, todos os trabalhadores, tá? Sobre as condições de trabalho. Acordo coletivo
é o ajuste celebrado entre um ou mais de uma empresa. Opa, então pode ser uma ou duas, certo? Então vamos falar de mais empresas, pode ser uma ou duas. Então, o acordo coletivo pode ser uma ou duas empresas, celebrado, né, com o sindicato da categoria profissional. Então, é o sindicato da categoria do profissional de trabalho. Pode ser sindicato dos professores, sindicato dos médicos. É todos os trabalhadores? Não, tá? Não esqueça, é um sindicato daquele trabalhador. Pode ser médico, pode ser professor, pode ser engenheiro, pode ser enfermeiro, também, entendeu? Mais uma vez, convenção coletiva, sindicato patronal, uma empresa, todos os trabalhadores. Acordo coletivo para fixar uma ou mais empresas e o sindicato da categoria profissional. Então, como se fosse daquele tipo de trabalhador só, médico, enfermeiro, professor e etc. Então, essa é a diferença, tá certo? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Façam a prática, né? Não sei se tem depois desse assunto, mas se tiver, façam. E a gente se vê na nossa próxima aula. Fui.